Olá e obrigado por assistir a mais um vídeo da série de tutoriais sobre as diretrizes da OCDE, desenvolvido pela Direção-Geral das Atividades Económicas, a DGAE, no seu papel de entidade co-coordenadora do PCNPT. Neste vídeo vamos apresentar o quarto capítulo destas diretrizes dedicado aos direitos humanos. Este capítulo é particularmente relevante pois estabelece expectativas em relação ao comportamento das empresas na prevenção e gestão de impactos adversos sobre os direitos humanos ao longo das suas atividades e relações comerciais. Caso ainda não o tenha feito, recomendamos que assista aos vídeos anteriores desta série de forma a ter um melhor enquadramento sobre o tema. Vamos então avançar para este novo capítulo. O capítulo 4 das diretrizes foca-se no respeito pelos direitos humanos por parte das empresas. Este capítulo destaca a responsabilidade das empresas a evitarem ter impactos negativos sobre os direitos humanos e a atuarem de forma diligente sempre que tais impactos estejam ligados às suas operações, produtos ou serviços, mesmo que ocorram através das relações comerciais. No essencial, o objetivo deste capítulo é orientar as empresas no sentido de alinharem a sua conduta com os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, independentemente do setor, dimensão ou local onde operam. Isto inclui prestar especial atenção a grupos em situação de vulnerabilidade, atuar com base numa política clara de respeito pelos direitos humanos e garantir processos adequados de prevenção, mitigação e reparação de impactos adversos. Este capítulo está estruturado em 6 recomendações principais, complementadas por uma zona de comentários com 11 parágrafos explicativos, alguns de enquadramento mais amplo e outros onde são detalhados conceitos específicos de cada recomendação. É pelos comentários de enquadramento que vamos começar. O primeiro comentário ao capítulo inicia com um preâmbulo que serve de enquadramento para todas as recomendações relativas a direitos humanos. A base deste enquadramento é o modelo das Nações Unidas, amplamente conhecido como Proteger, Respeitar e Reparar, que estabelece o papel dos Estados e das empresas no que toca aos direitos humanos. Além disso, o capítulo está alinhado com os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, que explicam como aplicar esse enquadramento na prática, e com a Declaração Tripartida da Organização Internacional de Trabalho, a OIT, sobre empresas multinacionais e política social. Um documento de referência no que toca aos direitos laborais e à conduta empresarial responsável no contexto internacional. Ou seja, este capítulo não surge de forma isolada ou independente de outros instrumentos. Ele reflete um consenso internacional sobre o que se espera das empresas em matéria de respeito pelos direitos humanos. O segundo comentário reforça duas ideias centrais. A primeira é que os Estados têm o dever de proteger os direitos humanos. A segunda é que as empresas devem respeitar esses direitos, independentemente da sua dimensão, setor de atividade, contexto operacional, tipo de propriedade ou estrutura. Este dever aplica-se onde quer que a empresa opere, independentemente da capacidade ou vontade do Estado em cumprir com as suas obrigações em matéria de direitos humanos. O respeito pelos direitos humanos constitui assim uma norma global de conduta empresarial. Assim, mesmo em contextos onde os direitos humanos não sejam plenamente garantidos pelo Estado, a responsabilidade das empresas mantém-se inalterada. O terceiro comentário aprofunda a ideia anterior, deixando claro que a falha de um Estado em proteger os direitos humanos não isenta as empresas das suas próprias responsabilidades. Mesmo que um Estado não aplique a legislação nacional e ignore as suas obrigações internacionais ou até haja de forma contrária a essas normas, as empresas devem continuar a respeitar os direitos humanos. Em situações em que existam conflitos entre a legislação nacional e os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, as empresas são chamadas a agir com responsabilidade, procurando respeitar os direitos humanos na máxima medida possível, sem violar a legislação nacional, mas mantendo a coerência com os princípios das diretrizes da OCDE. O quarto comentário identifica quais são os principais instrumentos internacionais para as empresas em matéria de direitos humanos. Independentemente do país ou contexto em que operam, as empresas devem, no mínimo, tomar como referência os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Estes direitos estão consagrados na Carta Internacional dos Direitos Humanos, que inclui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. As empresas devem ainda considerar os princípios fundamentais da Declaração da OIT sobre princípios e direitos fundamentais no trabalho, que reforçam os direitos laborais mais essenciais, como a liberdade de associação, a eliminação do trabalho forçado, do trabalho infantil e da discriminação. Assim, o comentário salienta que estes instrumentos são o denominador mínimo comum que as empresas devem respeitar. O quinto comentário reforça que as empresas podem ter impacto sobre todo o espectro dos direitos humanos, não apenas sobre alguns. Na prática, certos direitos podem estar mais em risco consoante o setor ou o contexto em que a empresa opera.
É por isso que a atenção das empresas deve estar orientada para os direitos mais expostos a impactos adversos, mas sem ignorar os restantes, pois os riscos podem sofrer alterações com o tempo. Adicionalmente, as empresas devem prestar especial atenção a grupos e indivíduos em situação de maior vulnerabilidade, como por exemplo a povos indígenas, mulheres, crianças, migrantes, pessoas com deficiência, defensores dos direitos humanos, minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, entre outros. Nestes casos, podem ser necessárias normas adicionais de conduta, como o consentimento livre, prévio e informado e outras orientações mais específicas. Em contextos de conflito armado ou risco elevado de abusos, aplica-se também o direito internacional humanitário e espera-se uma devida diligência mais exigente por parte das empresas. De seguida, apresentamos as 6 recomendações enquadradas com os comentários específicos ao 4º capítulo. A primeira recomendação é clara e transversal a todas as empresas: respeitar os direitos humanos. Isso significa evitar causar impactos negativos sobre os direitos humanos de outras pessoas e agir de forma adequada sempre que esses impactos ocorram, mesmo que não tenham sido intencionais. Respeitar implica estar atento tanto a impactos reais como a impactos potenciais, adotando medidas para os identificar, prevenir e mitigar sempre que possível. Quando os impactos já ocorreram, é esperado que a empresa reflita sobre a forma como lidou com esse acontecimento e que assegure a reparação apropriada conforme descrito nas recomendações seguintes. O termo violar, neste contexto, refere-se precisamente aos efeitos negativos que as atividades de empresa possam ter sobre os direitos das pessoas, e estes impactos não precisam de ser diretos para serem considerados relevantes. A segunda recomendação foca-se na responsabilidade direta das empresas pelas suas próprias atividades. As empresas devem evitar causar ou contribuir para impactos negativos sobre os direitos humanos, quer através das suas ações, quer das suas omissões, e quando esses impactos ocorrem, devem atuar para os corrigir. Se a empresa causa diretamente um impacto negativo, esta tem o dever de interrompê-lo e tomar medidas para evitar que se repita. Se contribui indiretamente para um impacto, deve deixar de contribuir, mas também usar a sua influência para ajudar a mitigar os efeitos causados. Este é um dos conceitos-chave, o poder de influência, ou seja, a capacidade que a empresa tem para mudar comportamentos ou práticas de terceiros envolvidos no impacto. Quanto maior esse poder, maior também é a expectativa de que a empresa haja de forma concreta para proteger os direitos humanos. A terceira recomendação trata de situações em que a empresa não causa diretamente o impacto adverso, mas este está ligado às suas operações, produtos ou serviços através de uma relação comercial, por exemplo, com um fornecedor, subcontratado ou parceiro de negócio. Nestes casos, embora a empresa não tenha contribuído diretamente, espera-se que atue para prevenir ou mitigar o impacto. A ideia não é transferir a responsabilidade da entidade que causou o impacto, mas sim reconhecer que a empresa com uma relação comercial pode ter influência e, por isso, deve usá-la sozinha ou em conjunto com outros parceiros para reduzir ou eliminar o impacto negativo. O termo relação comercial é aqui abrangente e inclui entidades estatais ou não estatais ligadas à cadeia de valor da empresa. A ação apropriada dependerá de vários fatores, como o grau de influência da empresa sobre o parceiro em causa, a importância estratégica dessa relação, a gravidade do impacto e os possíveis efeitos adversos de terminar essa relação. A quarta recomendação estabelece que as empresas devem tornar público o seu compromisso com os direitos humanos através de uma declaração política clara. Esta política deve cumprir alguns requisitos fundamentais, como ser aprovada ao mais alto nível da empresa, ser elaborada com o contributo de especialistas internos e externos, estabelecer expectativas claras para trabalhadores, parceiros comerciais e outras partes relevantes, ser comunicada interna e externamente e estar refletida nas políticas e procedimentos operacionais da empresa. Esta declaração política deve funcionar como uma linha orientadora transversal, garantindo que o respeito pelos direitos humanos está integrado no dia-a-dia da organização e não apenas num documento genérico. Mais do que um gesto simbólico, trata-se de assumir responsabilidade publicamente, criando transparência e dando um sinal claro aos stakeholders. A quinta recomendação afirma que as empresas devem realizar devida diligência em direitos humanos de forma proporcional à dimensão, natureza e contexto das suas operações e à gravidade dos riscos envolvidos. A devida diligência não é um exercício pontual, mas um processo contínuo que deve incluir a identificação e avaliação de impactos reais e potenciais sobre os direitos humanos, a integração dessa informação nas decisões e operações da empresa, a ação para prevenir, mitigar ou remediar os riscos identificados e a comunicação transparente sobre o que está a ser feito. Importa destacar que este processo deve centrar-se nas pessoas potencialmente afetadas e não apenas nos riscos reputacionais ou financeiros para a empresa. A devida diligência pode ser integrada
centrada em sistemas de gestão de risco mais amplos, desde que respeite esta abordagem centrada nos direitos. Além disso, deve contemplar riscos interseccionais, por exemplo, quando um grupo vulnerável é afetado de múltiplas formas, e envolver as partes interessadas de forma significativa. O objetivo não é só prevenir danos, mas maximizar resultados positivos em linha com o desenvolvimento sustentável. A sexta e última recomendação do capítulo foca-se num aspecto essencial: a reparação de impactos adversos sobre os direitos humanos. Sempre que uma empresa identifique através da sua devida diligência ou por outros meios que causou ou contribuiu para um impacto negativo, deve fornecer ou colaborar na reparação desse impacto. A reparação pode ocorrer através de processos legítimos, incluindo mecanismos judiciais ou extrajudiciais providenciados pelo Estado ou mecanismos de reclamação a nível operacional, criados pela própria empresa ou em parceria com outras entidades. Estes mecanismos devem seguir critérios fundamentais como legitimidade, acessibilidade, previsibilidade, equidade, transparência, compatibilidade com os direitos humanos e serem baseados no diálogo e na procura de soluções consensuais. É importante reforçar que estes mecanismos não devem substituir nem impedir o papel dos sindicatos, nem limitar o acesso a outros meios, como os pontos de contacto nacionais que fazem parte da estrutura de aplicação das diretrizes da OCDE. A reparação é, por isso, parte integrante da responsabilidade empresarial, mas também uma oportunidade de aprendizagem contínua e de construção de confiança com as partes afetadas. Está assim concluído o quarto capítulo das diretrizes. O Ponto de Contacto Nacional Português vai continuar a lançar estes tutoriais de vídeo ao longo deste ano, para facilitar a promoção e interpretação das diretrizes. Sabemos que no que diz respeito à conduta empresarial responsável, o caminho ainda é longo, mas não tem que ser difícil. Juntos, conseguimos. Este vídeo foi feito pela equipa de GAI do Ponto de Contacto Nacional Português. Até breve.